Imagine você sentado num banquinho de madeira no porto de Éfeso, no fim do primeiro século. A casa é pequena, a luz é de lamparina e um homem mais velho desenrola um pergaminho na sua frente. Ele não vai começar pelo nascimento de Jesus, como Mateus. Não vai começar pelo deserto, como Marcos. Não vai começar pela genealogia, como Lucas. Ele vai começar dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando ele terminar de ler, horas depois você vai ter ouvido 7 milagres. 7, não 15, não 25. 7. E você vai sair daquela casa com a sensação de que alguma coisa foi desenhada, não só contada. Você não consegue dizer exatamente o que, mas você sente. E é aqui que a história fica mais densa do que parece, porque o Evangelho de João não é um diário, não é uma cronologia frouxa de tudo o que Jesus fez. Marcos lista 18 milagres, Mateus lista mais de 20, Lucas, número parecido, João escolheu 7, e ele admite no fim do livro, com todas as letras, que escolheu deliberadamente. Muitos outros sinais Jesus fez na presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. 7 sinais, escolhidos a dedo, organizados de uma forma específica. Por quê? Porque João não escreveu uma biografia. Ele desenhou um templo de palavras. E você provavelmente leu o Evangelho de João muitas vezes na vida. Mas talvez, durante todo esse tempo, você nunca tenha visto a planta baixa. Se isso já abriu alguma coisa em você, posso pedir uma coisa? Volta nesse vídeo um dia desses e assiste de novo com calma. O texto às vezes precisa de 2 passadas. E a planta de João é dessas coisas que se revelam mais na segunda leitura. Se faz sentido para você, o que vamos fazer aqui hoje, ativa a inscrição no canal Raízes Bíblicas, deixa um comentário curtinho. Pode ser uma palavra só? Presente, basta, porque é assim que o algoritmo entende que a gente está falando coisa que vale. Manda esse vídeo para quem você sabe que precisa ouvir. Que a graça de Cristo te alcance onde você está hoje. Para você sentir o peso do que estamos prestes a destrinchar, você precisa entender uma coisa sobre quando João foi escrito. A maioria dos estudiosos coloca a redação final entre os anos 90 e 100 da nossa era. Éfeso, cidade portuária, comunidade cristã pequena, perseguida, em conflito agudo com a sinagoga local. Domiciano governando em Roma e exigindo culto imperial. E mais importante, por volta do ano 85, a sinagoga formalizou uma oração chamada Birkat Haminim, a bênção contra os hereges, que efetivamente expulsava os judeus que confessavam Jesus como Messias. Quem João estava escrevendo? Para esses, cristãos judeus expulsos da casa onde rezavam desde criança, pessoas com identidade rachada ao meio. Esses leitores precisavam de algo diferente do que Marcos ofereceu. Marcos correu. Foi a sua câmera de mão pelo ministério de Jesus, capturando a ação. João desacelera. Ele não corre. Ele desenha. Marcos é repórter. João é arquiteto. E quando você entende essa diferença de gênero, o resto começa a fazer sentido. Marcos pergunta o que Jesus fez. João pergunta o que Jesus revelou em cada coisa que fez. São perguntas parentes, mas o ângulo é completamente outro. Marcos te coloca no chão da cena. João te coloca no balcão de cima, olhando o desenho inteiro de longe. E os primeiros leitores, em Éfeso, perceberam isso na primeira leitura. Eles ouviam o pergaminho ser lido em voz alta, em comunidade, e iam contando os sinais com os dedos. 1, 2, 3. Quando chegava no quarto, a multiplicação dos pães, alguma coisa parava no ar. E quando o 7º aparecia, a ressurreição de Lázaro,
A comunidade já sentia que aquilo tinha terminado, que o autor tinha fechado a coleção, que era a hora da cruz, do silêncio, da glória. Olha o que João está fazendo aqui. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, usam a palavra grega dinamis quando se referem aos milagres. Dinamis significa poder, força, capacidade. É a palavra de onde vem dinamite. Os milagres são demonstrações de poder. João, no entanto, escolhe outra palavra. João usa semeion, sinal, marca, indicador. Os milagres em João são sinais. Eles apontam para algo maior do que o evento em si. E essa escolha de palavra, repetida o livro inteiro, não é coincidência. É decisão arquitetônica. Por causa dessa decisão de João, a estrutura macro do Evangelho ficou tão clara que praticamente todos os estudiosos modernos a reconhecem. Raymond Brown, na obra dele The Gospel According to John, divide assim: Prólogo, capítulo 1 do versículo 1 ao 18. Livro dos Sinais, capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12. Livro da Glória, capítulo 13 até o 21. E Epílogo, dentro do capítulo 21. C. H. Dodd, antes dele, na obra The Interpretation of the Fourth Gospel, já tinha mapeado algo parecido. Não é palpite moderno, é observação textual antiga. E o prólogo, capítulo 1, versículos 1 ao 18, é a tese arquitetônica do livro inteiro. João abre o pergaminho e diz: No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e tudo foi feito por meio dele. E mais à frente: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Habitou entre nós. A palavra grega aqui é skenosen, literalmente armou tabernáculo, armou tenda. João está dizendo no primeiro parágrafo que o Logos eterno armou barraca no meio dos seres humanos, igual Deus armou o tabernáculo no deserto com Israel. E onde Deus habitou no tabernáculo, vimos sua glória, a glória que vai aparecer de novo em cada um dos 7 sinais. O livro dos sinais, do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, é onde estão os 7 pilares. O livro da glória, paixão, cruz, ressurreição, é onde tudo é cumprido retrospectivamente. E aí preste atenção numa coisa que poucos veem. O livro da glória contém o que muitos chamam de 8º sinal silencioso, a ressurreição. Os 7 sinais visíveis levam ao 8º, o invisível, mas definitivo. Segura esse detalhe, ele vai voltar. Mas qual é a planta? O que une os 7 sinais? Não pode ser cronologia, porque alguns deles aparecem em ordem diferente nos sinóticos. Não é geografia. Eles acontecem em lugares espalhados, da Galileia à Judéia. Não é tipo de cura, porque tem cura, ressurreição, multiplicação de comida e domínio sobre a natureza. Então, qual é o critério de João? Por que esses 7? Aqui entra a primeira palavra que precisa entrar com peso. Em português, a gente traduz como sinal ou milagre, mas o original grego é semeion. E semeion não é exatamente milagre. A imagem que ajuda a entender a raiz é a de uma placa de sinalização. Não importa tanto a placa em si. O que importa é para onde ela aponta. Se você está dirigindo na estrada e vê uma placa São Paulo 120 km, você não para admirar a placa. Você lê a placa, entende a direção e segue caminhando rumo ao que ela aponta. Semeion é isso. O milagre não é o ponto. O ponto é a coisa maior, para onde o milagre aponta. E João escolheu 7 placas que apontam juntas para uma única revelação central. E essa palavra semeion não é nova. Ela aparece muito no Antigo Testamento grego, na Septuaginta. Quando Moisés foi até o faraó, Deus disse: Vou fazer sinais e prodígios. Em hebraico, otot umoftim. Em grego, semeia kaiterata, sinais e prodígios. As pragas do Egito são chamadas de sinais.
coisas que apontam para o poder libertador de Deus. E quando João escolhe Semeion no lugar de Dinamis, ele está puxando essa memória. Os 7 sinais de Jesus. Em João, ecoam os sinais do Êxodo. Lembra esse detalhe, ele vai voltar com força total daqui a pouco. Agora, segura essa palavra, porque tem outra que precisa entrar para você ver a planta inteira. Em João capítulo 2, versículo 11, depois do milagre da água em vinho em Caná, o texto diz uma frase técnica. Este, o princípio dos sinais, fez Jesus em Caná da Galileia. A palavra grega aqui para princípio é arché, e arché é a mesma palavra que abre o Evangelho. No princípio era o Logos. Em arché, em ró logos. Pensa no que João está fazendo. No capítulo 1, ele abre o livro com em arché. E no capítulo 2, ele rotula o primeiro sinal de arché ton semeion. Não é coincidência verbal, é costura literária. João está dizendo, o primeiro sinal não é só o número 1 cronológico, é o princípio arquitetônico, é o sinal fundamento, é o que contém os outros 6 dentro de si. E é aqui que tudo muda. Porque arché em grego não significa só início no tempo. Significa também fundamento, princípio, raiz organizadora. Pensa na palavra portuguesa arquitetura. Vem daí. Arché é a planta-mãe. É a semente que já tem a árvore inteira dentro. Quando João diz que o primeiro sinal é arché, ele está dizendo: aqui está a chave de leitura dos 6 seguintes. Olha atentamente, porque tudo o que vier depois reflete isso. E aqui surge a pergunta que ainda não consigo responder, mas que precisa ser feita. Se o primeiro sinal é o arché, o princípio arquitetônico, então o que são os outros 6? Eles são mera variação, repetição com tema diferente? Ou estão posicionados de uma forma específica que só faz sentido quando você vê o conjunto inteiro? E uma terceira palavra entra como toque final dessa primeira passagem. João 2,11 fecha assim: manifestou Jesus a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A palavra grega para glória aqui é doxa, e doxa não é brilho abstrato. Doxa significa peso, gravitas, reputação que pesa. Quando os tradutores da Septuaginta procuraram traduzir o hebraico kabod, que vem da raiz que significa ser pesado, eles escolheram doxa. Glória é o peso de quem alguém é, vazando para fora. E João diz, cada sinal é um momento em que o peso de Cristo vaza por meio de um gesto comum. Água, vinho, pão, luz, vida, coisas do dia a dia, mas portando o peso do Logos. E é aqui que tudo muda de novo. Porque quando você vê o Evangelho de João com semeion, arché e doxa juntos na cabeça, uma estrutura escondida vem à tona. Uma das leituras mais respeitadas dos 7 sinais, defendida por Raymond Brown, por C. H. Dodd e detalhada com elegância por Mark Stibb na obra dele John as Storyteller, é que João não organizou os sinais em ordem cronológica nem aleatória. Ele os organizou em forma de quiasmo. Quiasmo, do grego chiasma, é uma estrutura literária em forma de X. A, B, C, D, C, B, A. O começo se conecta com o fim, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e no centro está o coração da revelação. E quando você aplica essa lente aos 7 sinais de João, repara o que aparece. João não escreveu uma biografia. Ele desenhou um templo de palavras. Sinal número 1, Caná. Água que vira vinho. João capítulo 2. Aqui Jesus inaugura o ministério público, transformando água de purificação ritual em vinho da nova aliança. E Isaías, no capítulo 25, prometeu que os dias messiânicos seriam um banquete de vinhos finos. Caná é a alegria messiânica chegando, peso da glória vazando pela primeira vez. É a placa que diz:
O tempo cumpriu-se. Sinal número 7. A ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Jesus chega tarde, propositadamente. Lázaro está morto há 4 dias. Maria chora. Marta chora. E Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E grita: Lázaro, vem para fora. E o morto sai do túmulo. Última placa antes da paixão. Caná inaugura com alegria de banquete. Lázaro fecha com vida explodindo do túmulo. Início e fim formam um par. Alegria messiânica de mesa para a vida ressurreta de túmulo. O primeiro, Ioemi, associado a sinal, e o último. Sinal número 2. A cura do filho do oficial real, em João 4. Jesus está em Caná de novo. O homem é um pagão, ou pelo menos um judeu helenizado a serviço de Herodes. Filho doente em Cafarnaum, distância de uns 30 quilômetros. E Jesus simplesmente diz: Vai, teu filho vive. E o oficial crê sem ver a cura acontecer. Volta para casa, encontra o filho curado, e a hora bate exatamente quando Jesus falou. Fé sem ver. Sinal número 6. A cura do cego de nascença, em João 9. Jesus passa, vê o cego, faz lama com saliva, passa nos olhos do cego, manda lavar no tanque de Siloé, e o cego volta vendo. E o restante do capítulo é o cego sendo interrogado pelos fariseus, perdendo a sinagoga e, por fim, adorando Jesus. Os fariseus, videntes, não veem quem está na frente deles. O cego curado é o único que vê de verdade. Repara a simetria. Sinal 2 e sinal 6, ambos sobre ver e crer. O oficial crê sem ver, o cego vê sem antes ter conhecido. Jesus diz no 8:12, Eu sou a luz do mundo. Esse Ioemi cobre o 6º sinal, e os dois, sinal 2 e sinal 6, formam um par contrastivo dentro do quiasmo. Fé sem visão e visão depois de cegueira. Sinal número 3. O paralítico de Betesda, em João 5. Jesus chega no tanque, no sábado, e cura um homem que estava lá há 38 anos, e manda ele carregar a maca. Em pleno sábado, e os judeus religiosos ficam furiosos, não com a cura, mas com a violação ritual. Jesus responde: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Autoridade sobre a lei. Autoridade sobre o sábado. Sinal número 5. Jesus caminha sobre o mar, em João 6:16 a 21. Os discípulos remam contra o vento. Já é noite. Jesus aparece andando sobre as águas. E quando vão acolhê-lo no barco, ele diz: Ego eimi, eu sou. E imediatamente o barco chega à terra. Aqui está a autoridade sobre o caos, sobre as águas. A mesma fórmula do Êxodo, quando Deus abre o Mar Vermelho. Jesus pisa por cima do que ameaça os discípulos e diz: palavras exatas, eu sou. Sinal 3 e sinal 5, ambos sobre autoridade. Sinal 3 sobre a autoridade da Torá. Sinal 5 sobre a autoridade do cosmos. Os dois ecos cristológicos profundos. Os dois envolvendo águas, a água parada do tanque de Betesda e a água em fúria do mar da Galileia. Par interno do quiasmo. E os dois acontecem em momentos de dificuldade humana extrema. 38 anos de paralisia num caso, noite escura de tempestade no outro, como se João dissesse. A autoridade do Cristo aparece justamente onde a vida humana mais aperta, e ela aparece com calma, de quem sabe de onde vem o seu poder. E o sinal número 4? O que está no centro? A multiplicação dos pães. João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães, 2 peixes. E todos comem até se fartarem. E ainda sobram 12 cestos. E imediatamente depois desse sinal, no mesmo capítulo 6, vem o discurso longuíssimo de Jesus. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo nenhum terá fome. Por que a multiplicação está no centro?
por 3 motivos que se reforçam. Primeiro, é o único sinal narrado nos 4 evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas e João, todos contam, como se a tradição cristã reconhecesse algo único naquele evento. João, que escolheu deliberadamente apenas 7, não poderia deixar de fora o sinal mais central da memória apostólica. Segundo, é o único sinal no 7 que envolve uma refeição compartilhada, comida, banquete. E João, no capítulo 26 de Mateus, no 6 de Marcos, no 22 de Lucas, conecta o último jantar de Jesus com a Eucaristia. João não narra a instituição da ceia diretamente. Ele substituiu pelo discurso de João 6. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. A multiplicação, narrativamente, é a antecipação eucarística no 4º evangelho. Terceiro, é o sinal que mais ecoa o Êxodo. 5.000 pessoas sendo alimentadas no deserto, na grama verde, próximo à Páscoa. João 6 menciona isso explicitamente. É a cena do maná, refeita. Moisés alimentou os pais com pão do céu por 40 anos. Jesus, no centro do quiasmo, alimenta a multidão e depois diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que dele comer não morra. O sinal central conecta Êxodo, Eucaristia e identidade messiânica num só ato. João não escreveu uma biografia, ele desenhou um templo de palavras. 7 pilares, centro de pão, quiasmo perfeito. E aqui está o pattern, nomeado Blueprint do arquiteto. Esse é o nome do que João fez. Ele não foi cronista, foi arquiteto. Ele desenhou um evangelho onde a forma serve à revelação, onde a estrutura é parte da mensagem, onde 7 sinais, simetricamente arranjados em torno de um centro eucarístico, ecoam o Êxodo, antecipam a cruz e desdobram quem é Cristo gesto por gesto. E depois que você vê isso, você não consegue mais não ver. Volta no Êxodo com olhos de João. Caná é o banquete da nova aliança, eco do banquete do Monte Sinai, em Êxodo 24, onde os anciãos comeram e beberam diante de Deus. O filho do oficial em Cafarnaum é a expansão do Êxodo aos não-judeus, eco do oficial pagão Naamã, em 2 Reis 5. O paralítico em Betesda, no sábado, é Jesus reorganizando a Torá do Êxodo. A multiplicação é o maná. Caminhar sobre as águas é o Mar Vermelho cumprindo seu eco máximo. O cego de nascença vê a luz, eco da coluna de fogo que guiava o povo. Lázaro saindo do túmulo é Israel saindo do Egito tumba, libertação última. 7 sinais. Um Êxodo reescrito. Jesus como o novo Moisés, mas mais que Moisés, na verdade o novo Logos que armou tenda entre nós e cuja glória pesou sobre cada gesto. E João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, fecha o argumento com uma honestidade impressionante. Ele escreve, palavras dele: muitos outros sinais Jesus fez na presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João admite que escolheu deliberadamente, que houve curadoria editorial, que o livro é desenho. Então, o que isso muda na sua leitura de João hoje, numa segunda-feira às 7 da manhã, com o café fumegando ao lado da Bíblia aberta no capítulo 6? Muda 3 coisas práticas. Primeira, você não lê mais um sinal isolado. Você lê o sinal junto com o seu par no quiasmo. Caná te ajuda a ler Lázaro. O paralítico te ajuda a ler Jesus, caminhando sobre o mar. O oficial real te ajuda a ler o cego de nascença. Eles se interpretam mutuamente. Ler em pares. Segunda, você procura depois de cada sinal o eu sou que está associado. Sinal 4, eu sou o pão da vida. Sinal 6, eu sou a luz do mundo. Sinal 7,
Eu sou a ressurreição e a vida. Os outros sinais não têm Ioeimi explícito grudado a eles, mas o livro inteiro é uma exposição do Logos encarnado. Cada gesto vaza doxa. Terceira, você procura o eco do Êxodo. Quase todo sinal tem um, e quando você acha o eco, a leitura ganha 1000 anos de profundidade. Você lê João e está lendo Êxodo. Você lê Êxodo e está lendo João. E aqui chega o ponto final, a imagem que junta tudo. Imagina um arquiteto de verdade entregando uma planta baixa para você. À primeira vista, parecem só linhas tracejadas no papel. Pareceria mais uma coleção de retângulos do que uma casa. Mas conforme você passa o dedo, percebe. Cada parede sustenta a parede que vem depois. Cada porta abre exatamente para a sala que faz sentido entrar a seguir. Cada janela dá vista para o jardim que o arquiteto pensou. E no centro da planta, marcada com cuidado especial, está a sala onde a família vai comer junto, a mesa central, a sala que dá sentido a todas as outras paredes. João é esse arquiteto. O Evangelho é o blueprint. Os 7 sinais são as paredes mestras do edifício. As palavras semeion, arche, doxa são as colunas-chave. E a sala central, onde tudo converge, onde o pão é multiplicado, onde Jesus fala, eu sou o pão da vida. Onde a memória do maná encontra a antecipação da Eucaristia, é a multiplicação dos pães. E aqui vale o cuidado, não admire a planta, admire o arquiteto, porque a beleza do quiasmo, no fim, não é a beleza da estrutura, é a beleza do Cristo que a estrutura inteira aponta. O Logos que armou tenda entre nós, cuja doxa pesa em cada placa de sinalização e cujo nome é Eu Sou. E quando você descobre isso em João, você começa a se perguntar: e se for assim em todos os evangelhos? E se for assim em Gênesis? E se a escritura inteira tiver arquitetura assim, escondida, esperando o leitor que abre os olhos e percebe que há padrão onde parecia só sequência? E se cada livro for um templo, e o conjunto inteiro for uma cidade, e a cidade inteira tiver no centro a mesa onde Cristo parte o pão? João nos abriu uma porta antiga, dessas pesadas, e uma vez que ela se abre de verdade, ela já não consegue mais voltar a fechar. E o texto, que parecia raso, tinha o tempo todo um fundo. Obrigado por ter chegado até aqui. Trabalho de raiz leva tempo, e cada inscrição me ajuda a continuar fazendo vídeos como esse. Se essa leitura tocou em alguma coisa, manda para um amigo que ama a Bíblia ou para um amigo que precisa redescobrir o gosto dela. Comenta, nem que seja para discordar de algum ponto ou para contar qual sinal te marcou mais. Que a paz do Senhor esteja com você essa semana e que a palavra dele seja na sua vida exatamente o que João escreveu que seria: vida, vida em nome de Jesus.